Fala galera, vamos acompanhar aí o jogo aberto, analisando o jogo entre Corinthians e Barra. Yuri Alberto marca no fim, Corinthians vence o Barra e avança para as oitavas de final da Copa do Brasil. E Yuri Alberto pode estar de saída do timão. Vamos acompanhar aí. Não está eliminado, segue firme e forte, é o atual campeão Corinthians, que em casa até estava ficando no 0-0, que já era suficiente, mas Yuri Alberto definiu o placar em 1-0, teve cravada no programa, teve bomba, o Yuri falando que quer sair no meio do ano. Tchau, e Diniz e Gabriel Paulista protagonizaram aquele momento DR. Tchau, Yuri. Foi um gol que nos deu a vitória, então foi muito importante. Mais por isso do que por retomada de confiança, porque ele não estava jogando sem confiança em nenhum momento. Mas o que chamou muito a atenção foi a sua declaração na zona mista em relação ao futuro. Esse papo aí que você pode deixar o Corinthians, a gente tem que perguntar exatamente para a fonte, que pode falar melhor do que ninguém para a gente. Procede? Sim. Cara, eu conversei ali agora, falei que no começo do ano eu procurei o André, que é o meu empresário. E junto da minha família também a gente já tinha falado, e o Osmar também nos deu um posicionamento no ano passado, quando eu acabei renovando. Que se chegasse uma proposta atrativa para o clube, a gente ia sentar e conversar. E como foi um pedido meu, que eu queria, a partir desse meio do ano, buscar novos objetivos, a gente vai ver, vamos ver. E vai ter, até o final da Copa, aí a gente vai ter uns quase 2 meses para a gente tentar resolver isso. Se depender hoje da sua vontade, do seu desejo, o segundo semestre você vai buscar outros áreas, então? Cara, da minha vontade, eu concordo que sim. Parla italiano? Não. Voltando ao jogo do domínio, Fernando Diniz deu mostras, com menos de 10 minutos do segundo tempo, que estava incomodado com o resultado e assim tornou o time bem mais ofensivo. Vieram Bidu e Caio César nos lugares de Angileri e André, e a impressão que continuava era que quem precisava da vitória era o Corinthians. A trave balançou na batida de muito longe de Gabriel Paulista. E vamos falar também de Zaccaria Labiá. O marroquino tentou se consagrar na jogada individual e serviu Garro e depois Pedro Raul, que quase aumentaram para o timão. No fim, Yuri comemorou discretamente. Os caras até falaram ali, irmão, já tava com a câmera preparada, pô, jurei que você ia deslizar. Eu falei, irmão, desculpa, mano, não tinha mais energia, velho. Já tava muito cansado, Boleta do bola! Levanta a mão de novo, O jogo também ficou marcado por essa discussão entre Gabriel Paulista e Fernando Diniz no segundo tempo. E todo mundo tratou de colocar panos quentes na situação. Eu acho que se eu consigo evitar, é melhor, tá? Mas esse jeito que eu tenho é um jeito que muito mais beneficia os jogadores que prejudica. E no caso de hoje beneficiou, vou falar o porquê. O Gabriel, ele tem um temperamento um pouco parecido com o meu. Ele é um jogador mais explosivo, então ficou uma discussão. Mas levando em consideração o que vale na vida o essencial não teve erro ali. E se você perceber, depois que aconteceu, o Gabriel ele passou a jogar muito melhor no jogo. Dessa situação a gente saiu muito melhor que se não tivesse acontecido nada. Eu acho que a gente tem que entender que o jeito do nosso treinador é esse. Ele sempre foi assim e não vai mudar agora. Ele tem uma personalidade onde a gente não vê nenhum tipo de maldade, né? A gente vê cobrança pro melhor do jogador, pro melhor do time. Então o Gabriel também tem um jeito mais explosivo, os dois são bem parecidos assim nesse quesito, mas eu acredito que isso faz parte, isso aí faz parte de jogo. Boleta do caralho! Bola! Levanta a mão de novo, De novo, Diniz. Aí na coletiva ele, não, isso é bom, porque veja, ele melhorou depois no campo, mas falou isso pro Gabriel Paulista. O Diniz, ele fica ensandecido, ele esquece, parece que dá um tilt nele ali, e ele sai falando as coisas. Já aconteceu com o Ryan, com o Nuno no Vasco, já aconteceu com o Tietê no São Paulo. Ronaldão, se fosse o Abel Ferreira, que também esses dias teve uma atitude com o Flaco Lopes de mostrar o dedo, não é? Os caras estão loucos. Pra vocês verem, no vestiário ninguém fica sabendo, é um reduto que é intransponível. Mas aí, quando você tá com câmera, na beira do gramado, tem microfone e tudo,
Ronaldão, que coisa. Eu não sei nem o que dizer. Agora que eu captei a mensagem do Yuri Alberto, vai sobrar pra ele, porque o que o Yuri Alberto perde de gol é impressionante. Vai sobrar pra ele isso aí. Não tô falando do Yuri, não, né? Não, mas eu captei, captei agora no ar aqui, porque o que perde de gol o Yuri pra fazer ele vai ser chamado de perninha a qualquer momento. Ele vai tomar uma pressão dessa do Diniz. Falou, filho, e aí? Eu acho que não. Vai fazer gol aí, meu filho? Aí o Yuri já ficou todo melindradinho, aí eu queria ir embora no final do ano. Tá bom, o que tem a ver o Yuri, o Gabriel Paulista? Por isso, então, porque o Gabriel foi pra cima. Falou, treinador, como é que é? Fala assim, pá. Porque os caras é assim. Os caras da defesa é assim. Agora, do meio de campo pra frente, eles são mais melindradinhos. O meia é melindradinho, pega a bola pra fazer o gol. O atacante. Agora, os zagueiros batem de frente aí. Goleiro bate de frente. E o atacante já foi chamado de burro pelo Mano também. Então... Levanta a mão pra mim pra você ver. Se o Mano chamou de... E a gente ficou no lado de quem quando isso aconteceu? Ficamos do lado do jogador, né? Claro. Mas eu achei... Ele falou moleza, né? Moleza. E aí, do Carvalho. Então, é chamar uma atenção exatamente pra acordar o cara. Você vai falar, ô Gabriel, tá muito mole, muito moroso. Não combina com o treinador. Eu acho que a cobrança é nessa linha mesmo. E o Gabriel respondeu da maneira dele, como guarda de trânsito, provavelmente. E não tem que responder, o Diniz, né? Se ele tá mole, o treinador tem que chamar atenção. Quando você tem um bom relacionamento com o treinador, quando o treinador tem um linguajar igual esse do Diniz, assim, de chamar atenção, de ser mais enfático, mais bruto, assim, ele te dá a liberdade também de você conversar com ele. Então, você acaba respondendo à altura. Você já fez isso com algum treinador? Não, porque os treinadores não chamavam a atenção minha, eu era bem tranquilo. Só os goleiros, né? Volta, Cecílio! O Lugano, por exemplo, já teve jogo que o Lugano saiu. E o Luiz Fabiano? O Luiz Fabiano nem desceu correndo no vestiário pra me bater. Mas aí eu saí correndo, né? Mas foi um outro canteiro. Mas assim, eu acho tranquilo essa cobrança. É lógico que é o linguajar do Diniz ali, que pra muitos... Pra acordar o zagueiro. Mas é algo pra acordar o zagueiro. Poxa, que moleza que você tá, Gabriel. Então... Mas o bom de tudo é que depois você viu que já tá tudo resolvido. Resolveu, ficou ali no campo, não tem depois pro próximo dia, para o ambiente ficar ruim. O Diniz é isso mesmo. Na beira do campo ele vai cobrar realmente e os jogadores têm que entender e eles se acertarem. E como se acertou, eu acho que é válido. Ronaldão, agora quero ouvir outra vez o Yuri Alberto, que todo mundo imaginava, ia celebrar o gol, fazia 9 jogos, que não marcava. E, de repente, ele anuncia que quer sair no meio do ano do Corinthians. Tchau. O último apaga a luz. Tchau. Esse papo aí que você pode deixar o Corinthians, a gente tem que perguntar exatamente para a fonte, que pode falar melhor do que ninguém para a gente. Procede? Sim. Cara, eu conversei ali agora, falei que no começo do ano eu procurei o André, que é o meu empresário. E junto da minha família também a gente já tinha falado, e o Osmar também nos deu um posicionamento no ano passado, quando eu acabei renovando. Que se chegasse uma proposta atrativa para o clube, a gente ia sentar e conversar. E como foi um pedido meu, que eu queria, a partir desse meio do ano, buscar novos objetivos, a gente vai ver, vamos ver. E vai ter, até o final da Copa, aí a gente vai ter uns quase 2 meses para a gente tentar resolver isso. Você já teve alguma conversa, não? Não, ainda não. Concreto ainda não. Se depender hoje da sua vontade, do seu desejo, o segundo semestre você vai buscar outros áreas, então? Cara, da minha vontade eu concordo que sim. Eu já tô com 25 anos, né? E ano que vem eu já faço 26. Então, querendo ou não, a janela já vai dando uma funilada muito grande por conta da idade, né, meu? Então, a gente vai ter que pensar muito bem aí pra gente ver qual vai ser a nossa estratégia. Abre um leque muito grande, né? Com essa possibilidade de eu poder ser convocado pela seleção da Itália. E por eu ser um italiano, eu não roubo vaga de estrangeiro na Itália agora, mas pode ser uma boa estratégia, quem sabe? Parla italiano? Não. Então começa a treinar, né, Yuri? Já tem que começar a fazer o intensivo de férias durante a Copa do Mundo. Bom, Ronaldão, essa é a notícia, que quer novos ares, já está um bom tempo no Corinthians. E o jogador, eu imagino que o Yuri, não agora, mas em algum momento também sonhou com uma Copa do Mundo, tinha uma visibilidade no Corinthians e não aconteceu. Então o cara pensa, vou
refazer a estratégia. E foi um finalzinho, né, melancólico até para ele, porque machucou também, né? Ficou um tempo fora, perdeu-se muitos gols, ele perdeu a oportunidade também. O Pedro começou a fazer muitos gols e ele acabou ficando de fora de alguns jogos por causa de lesão. E quando voltou, perdendo gols também, com uma beleza. Então, acho que todo ciclo se encerra, e o dele está se encerrando e ele quer novos caminhos. E a direção tem que ouvi-lo, né? Eu acho que agora é o momento de ajudá-lo também, para poder dar uma reformulada. E o Corinthians hoje tem um gerente de futebol, e você tem que tirar o chapéu para ele, que é o Marcelo, que vai saber fazer uma reformulação no tamanho do Corinthians. Ô, Edu, é que o cara ele falou, ele tá com 25 anos. O cara não aguenta mais jogar sem receber. Aí o que acontece? Começa a chorar. Pega aqui. Chora não, né? Chora aí, chora. Pode sugar suas lágrimas, você tá chorando. Você tá falando de O cara é sincero, tá falando a verdade. Chora aí. Quem que é o presidente do São Paulo aí, negão, pra ele ouvir? O cara tá com 25 anos. Não, o presidente do São Paulo falando, foi. E não há O cara tá com 25 anos, não aguenta mais jogar sem receber. O cara precisa receber. O último vai apagar a luz. O Memphis não vai ficar. Não. E o Uri Por que não vai ficar? Porque não tem plata, não tem dinheiro. O Yuri não vai ficar por quê? Porque também e quer outra, tem uma notícia também, que parece que o staff do Hugo Souza, também. se chegar uma proposta, rala. Falar nisso, teve um goleiro na Arena ontem aí, acho que o Everton é o nome dele, baita de um goleiro, hein? Pode cair muito bem no Cruzeiro, pode cair muito bem no Botafogo e pode cair muito bem do goleiro do Barra, o Everton. E no Corinthians também. Que baita goleiro que eu vi ontem. Que mudança de assunto, né? Como ele desvia o foco. Por falta de adeus, sem vontade, que vai embora. No Corinthians tem que ter gente com vontade. Pega a molecada com vontade lá e vai. Que a torcida abraça. Não, tá sem vontade, vai embora, o Yuri. Tá 5 temporadas jogando sem receber, rapaz. Quem não é assim, não. O Arboleda aqui não foi embora. O Arboleda largou. Isso. Não é assim, não. Mas, gente, foi uma surpresa, porque ele fez o gol, tava ali sendo celebrado, virou destaque na partida, e de repente o assunto acabou para esse lado de uma transferência. E ele disse: temos 2 meses até o final da Copa do Mundo para resolver essa situação. Edu, se aparecer a proposta, vai? Vai. Porque ele deixou bem claro ali que ele quer realmente, de repente, outros objetivos. Às vezes você fica muito tempo também num clube, Renata, você acaba caindo naquela zona de conforto. E de repente para ele um objetivo novo, chegando e tendo que provar que você merece estar nesse time. Então acho que de repente isso também possa evoluir também a carreira dele. Você jogar na Europa, né, em um time bom... Mas tem proposta? Mas já chegou pro Corinthians. O Corinthians já falou que chegou, só que o Corinthians recusou. E eu agora, depois vendo a entrevista dele, tendo novamente essas propostas, eu tenho certeza que o staff vai pressionar e o Corinthians vai liberar ele. Ele tá com passaporte italiano, que já favorece, já pode ser aproveitado lá, sem tirar a vaga de ninguém. Então, de repente, pode aparecer mesmo alguma coisa. E quando o jogador quer ir embora, ninguém segura. Já era. Bom, agora já era para muita gente a Copa do Brasil, inclusive o Flamengo, e outros continuam na disputa, seguem na competição. São Paulo já era. Quem não tá acostumado a jogar... Flamengo já era. Quem tá acostumado com Libertadores nunca gostou de jogar essa copinha. Da Libertadores? Olha só, mas já tá acostumado. Dia 26 de maio, sorteio, porque não tem nada garantido quem enfrenta quem. Só briga de cachorro grande. Atlético Paranaense, o Galo, a Chape, o Corinthians, o Cruzeiro, o Flu, Fortaleza, o Grêmio, o Inter, o Juventude. Quem diria 3 gaúchos, né? Mirassol, Palmeiras, Remo, Santos, Vasco e Vitória. Daqui sairá o campeão da Copa do Brasil. O confronto já tá aí. Qual? Palmeiras e Corinthians. É isso aí. Pode ter certeza. certeza. Você se deu mal ano passado. Não, mas esse ano eu quero confronto de novo. E quem que você queria pegar? Não, eu? Ninguém. Palmeiras e Corinthians. Você passou. Você eu poderia passou até falar Chape, a Chape foi lá e crau no Botafogo. Não, gente, sei lá, aqui olha, revanche. De verdade, é briga de cachorro grande mesmo, né, Cicinho? Não dá pra escolher adversário. Ô, Cicinho, agora você vai ser só comentarista. A paz que você viveu, eu vou viver nesses momentos aí. Só que eu tô conformada, eu nunca sou a favorita, né? Você tava sonhando esses dias com Série A, primeiro lugar. Libertadores. Sonho meu. Eu tava vivendo no País das Maravilhas. Então, Por enquanto, eu tô mais preocupada com o Vasco amanhã, pelo Brasileirão. E tô preocupada também que é a hora da divisão de rede, mas nós
O Corinthians está nas oitavas de final da Copa do Brasil. A equipe, comandada por Fernando Diniz, controlou a partida contra o Barra nesta quinta-feira e, após desperdiçar boas oportunidades, abriu o placar aos 38 minutos do segundo tempo, com Yuri Alberto marcando de cavadinha. Como também havia vencido por 1-0 no jogo de ida, o Timão avançou no torneio nacional com 2-0 no placar agregado. Foi apenas o segundo gol de Yuri Alberto em 11 jogos disputados sob o comando de Fernando Diniz. O camisa 9, que não marcava 9 partidas, recebeu o belo passe de Rodrigo Garro aos 38 minutos do segundo tempo e encobriu o goleiro do Barra, garantindo a vitória do Timão nesta quinta-feira, na Neoquímica Arena. O atacante é o artilheiro da equipe em 2026, com 6 gols marcados. Sem gols na etapa inicial, o Corinthians controlou a partida, criou oportunidades, mas não conseguiu balançar as redes. Rodrigo Garro acertou a trave em cobrança de falta, enquanto Yuri Alberto exigiu 2 boas defesas do goleiro Everton, que evitou o aumento da vantagem do Timão. O Barra teve pouca posse de bola e quase não levou perigo. A única intervenção de Hugo Souza no primeiro tempo foi uma defesa tranquila após cabeçada de Matheus Barbosa em cobrança de falta. Depois de controlar a etapa inicial, o Corinthians viu o Barra ensaiar uma pressão no início do segundo tempo, mas logo retomou o domínio da partida. O Timão cresceu com a entrada de Caio César e encontrou o gol aos 38 minutos. Alan recuperou a posse de bola. Rodrigo Garro deu belo passe para Yuri Alberto, que encobriu o goleiro com uma cavadinha e mandou para o fundo das redes. Foi a 11ª assistência do meia argentino na temporada e o fim do jejum do camisa 9, que não marcava havia 9 partidas. O Corinthians volta a entrar em campo na tarde do próximo domingo, às 16 horas, contra o Botafogo, no Rio de Janeiro, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.